Você sabia que o Soshiro Hoshino foi mais humilhado que o Itadori, mais rejeitado que o Naruto e mais subestimado que o Saitama? Mesmo assim, ele superou todas as dificuldades para se tornar uma das figuras mais respeitadas da tropa de defesa. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como essa transformação aconteceu, como o vice-capitão Hoshino foi essencial para inspirar e treinar essa nova geração de recrutas, levando a terceira divisão a conquistar feitos inéditos, como derrotar o Kaiju número 9, por exemplo. Ficou curioso? Então vamos nessa. O capítulo de Kaiju número 8, B-Side, começa com Soshiro Hoshino em um treino intenso com 2 lâminas curtas, na sede do clã Hoshino, enquanto lembra de algumas figuras importantes, falando que ele deveria desistir de seu sonho. O primeiro foi o seu pai e o cabeça do clã Hoshino, que fala que a Era das Espadas tinha chegado ao fim, e que por isso ele deveria desistir de ingressar na tropa de defesa, já que lutar com lâminas era a sua especialidade. Isso inclusive pode ter sido o motivo que fez o Soichiro, o irmão mais velho do Soshiro, abandonar o clã para se tornar o capitão da 6ª divisão. O segundo cara que tenta fazer o Soshiro desistir é um dos oficiais da tropa, depois de ver o quanto seu poder de combate liberado era baixo em relação à média, e que a sua proficiência com armas especiais era bem mediano em comparação com aquilo que eles esperavam de um recruta. Lembrando que nessa época, o recrutamento das divisões era bem mais rígido do que é hoje, e não era incomum que um candidato fosse rejeitado, mesmo tendo passado em todas as provas iniciais. Talvez por isso que o Soshiro tenha dado uma colher de chá para o Kafka, já que ele sentiu na pele essa dificuldade de entrar na tropa, lá atrás. Outro detalhe interessante é que a fala do pai do Soshiro pode parecer dura, mas talvez ele tivesse medo de perder mais um filho para a tropa de defesa, já que aconteceu justamente isso com seu primogênito, o que indica pra gente que ele realmente amava seus filhos. O oficial da tropa ainda completa que os kaijus estão tomando formas cada vez maiores, e o Soshiro só conseguiria virar estatística, lutando com aqueles facões. Por isso a melhor opção para ele era desistir, talvez tentar se tornar um instrutor para novos recrutas, já que o seu estilo de combate era tão valioso quanto aquele idealizado pelo diretor Isao Shinomiya. Só que o Soshiro decide ignorar todos, tanto seu pai quanto aquele cosplay da Xuxa, passando a treinar ao máximo as suas habilidades, e foi nesse momento que Soshiro decidiu que seria um soldado da tropa de defesa, custe o que custar. E esse começa o primeiro capítulo da nova série aqui do canal, que são as análises de Kaiju número 8 B-Side, ou lado B, que vocês votaram lá na aba comunidade. Então já deixa o like no vídeo para impulsionar ainda mais esse conteúdo para mais fãs de Kaiju número 8. E vamos seguir com a história. Na página seguinte, pulamos para o futuro, logo depois que o Kafka é aceito na 3ª divisão, e passamos a acompanhar um ataque Kaiju na cidade de Sagamihara, enquanto Kikoru abate os primeiros Kaijus para que o Kafka estude eles, e encontra os seus pontos fracos, o Hairuchi reporta aos seus superiores sobre aquela situação, falando que eles já estavam terminando de neutralizar os kaijus avistados. Do outro lado da tela, orgulhoso e apreciando seu café, o Soshiro elogia os soldados e fala que nada melhor do que uma vitória para celebrar o primeiro dia de trabalho oficial daquele esquadrão de novatos. Algumas horas depois, o vice-capitão sai da sua sala de comando e se depara com repórteres da TV Metrô, que estavam autorizados a gravarem ali durante todo aquele dia. Só que dessa vez, eles queriam fazer algumas filmagens de Soshiro, que fica confuso, pois ele já tinha percebido que eles estavam filmando ele enquanto fazia sua corrida matinal. O repórter confirma que tinha muito material, que inclusive tinha ficado impressionado com o treino da filha do diretor Shinomiya, mas ainda queria uma exclusiva com o vice-capitão, e também pega uma declaração do que ele achava dos novos recrutas desse ano. Só que aqui, eu quero chamar sua atenção para um detalhe bem interessante, porque lá no mangá principal, o Kaiju número 9, antes de ir atrás do diretor Isao, monta um plano baseado em centenas de informações coletadas sobre a tropa de defesa, seus hábitos, protocolos, horários, tipos de treinamentos, pontos fracos e fortes. Então será que o vilão não teria se infiltrado como um desses repórteres para poder ter acesso a essas informações? Já comenta aí embaixo o que você acha. A gravação começa e Soshiro fala que o exame desse ano, na 3ª divisão, foi o mais difícil que eles já tiveram. Só que isso é meio contraditório, já que além do Kafka ter passado com 0% de poder de combate liberado, a idade mínima para fazer o teste ainda foi aumentada, como contramedida em relação à onda decrescente de novos recrutas, contra a onda crescente de ataques kaijus nos últimos anos. Mas eu entendo o que eles querem dizer, porque esse ano houveram bem mais recrutas talentosos, que gerou muito mais competitividade nos testes, e como consequência, até mesmo aqueles que ficaram na média tiveram que desistir, depois de verem a distância de poder em comparação com talentos como a Kikoru, por exemplo. Isso sem falar que no meio de um teste, o Kaiju número 9 deu as caras para tocar o terror, então com certeza esse ano, tudo foi mais difícil para o vice-capitão e para os novos recrutas. O repórter tenta colocar o Soshiro em uma saia justa, perguntando por que eles tinham aceitado alguém como Kafka Ribino, já que os seus números eram terríveis, em comparação com o mínimo que se esperava de um soldado competente. E Soshiro responde de forma brilhante, dizendo que as regras tinham mudado no alto escalão, e que eles agora estavam levando em consideração, olha isso, um alívio cômico, e que por isso o Kafka tinha sido escolhido. Conhecendo Soshiro, eu não duvido que esse tenha sido o real motivo, só que isso não passa do autor, o Naoya Matsumoto, dizendo nas entrelinhas que o protagonista de Kaiju número 8 também é o alívio cômico do seu mangá, o que é bem legal. Sem entender nada, o repórter pergunta se ele falava do mesmo tipo de alívio cômico que tinham nas histórias em quadrinho, o que só reforça o que eu já falei do Naoya. E Soshiro confirma que sim, uma mistura de fuga de postura séria da tropa, junto com um pouco de ingenuidade, e era isso que eles precisavam naquele momento. E foi por isso que o Kafka
preencheu todos os requisitos. Além disso, o seu espírito era forte, e ele não pensava duas vezes antes de se arriscar em território kaiju, sem sequer saber se iria conseguir sobreviver. Só que vendo como alguém de fora, isso é completamente insano e imprudente. Como assim o vice-capitão aprovar alguém por ser um maluco e um palhaço de sala? Espero que o diretor Isao não veja essa entrevista. Soshiro completa dizendo que não desistia dos rejeitados, mesmo que eles atingissem 0% de poder liberado, porque ele tinha conhecido alguém há muito tempo que era exatamente como Kafka, que corria para o perigo sem pensar duas vezes, enquanto buscava por algo inalcançável, mesmo com todos ao redor lhe dizendo para desistir. E por saber que esse cara do passado chegou onde sempre quis, é que ele tinha certeza que o Kafka ia fazer a mesma coisa. Arrepiei aqui com essa fala do Soshiro, que claro, tá falando dele mesmo no passado, mas ao mesmo tempo deu um baita moral para o nosso protagonista, que é só o coadjuvante nessa história aqui. O repórter pergunta onde estava aquele oficial de quem o Soshiro falava, que tinha conseguido superar tudo, pois ele queria entrevistá-lo, mas o vice-capitão responde que sem dúvidas ele estava na ativa, em algum lugar hostil nesse momento, caçando e exterminando kaijus. Soshiro fala que estava atrasado para um treinamento especial, com os novos recrutas, e que os funcionários da TV Metrô estavam convidados para observar, caso eles quisessem fazer mais filmagens. Na página seguinte, vemos vários recrutas lutando um a um no estilo Kendo. Soshiro se surpreende com a sala lotada, e fala que as turmas estavam todas ali, mesmo sendo o tempo livre de algumas delas, o que significa que os recrutas desse ano não estavam de brincadeira. E Haru vence seu combate contra Leno, mas fica surpreso por quase ter sido pego no golpe de antes, o que só pode significar que o Ichikawa já tinha praticado o Kendo antes. Leno revela que já tinha tido aula de luta antes, no fundamental, mas ainda não conseguia prever os ataques de alguém experiente como o herdeiro da Izumo Tech. Ali perto, outra luta chamava a atenção dos repórteres, que logo se perguntam quem era aquele recruta que lutava de forma tão intensa. Soshiro responde que aquela era Hakuo Igarashi, uma novata promissora desse ano. E caso você não lembre, essa é aquela garota de cabelo azul, amiga da Kikoru, que ganhou um pouco de destaque no anime, e que provavelmente vai ganhar alguma profundidade na segunda temporada de Kaiju número 8, ainda mais depois do repórter reconhecer a Hakuo como a irmã mais nova do Capitão Jura, da segunda divisão. Ao perceber que o Soshiro tinha entrado na sala, o Aoi se aproxima e desafia ele para um combate, lembrando que o Kaguragi veio transferido do exército japonês, então sua aptidão física e treinamento de combate tornam ele bem qualificado para aquela luta, embora ele não tenha chance contra o vice-capitão. Soshiro aceita o desafio, mas o Aoi só consegue ser humilhado pelo Hoshina, sendo derrotado com um único golpe. Mesmo assim, o Aoi agradece pela luta e diz que vai trabalhar duro para melhorar. Soshiro diz que conhece o histórico do Aoi no exército e classifica ele como o melhor da turma, o que deixa ele emocionado. Soshiro observa a luta de todos, enquanto conclui que a tropa de defesa estava em boas mãos com aquela galera. Só que uma luta em particular chama a atenção dele, porque um dos recrutas estava passando o trator por cima de outro, e aqueles eram Iharu e Kafka. Furuhashi pergunta o que o seu colega tinha achado da sua série vergonhosa de derrotas, enquanto o protagonista fala para pegar leve com ele, pois ele nunca praticou Kendo antes. Iharu fala que já estava pegando leve, e Kafka fica surpreso que todos ali tinham praticado artes marciais, exceto ele. Isso explica muita coisa, né? Incluindo aquela pochete do Kafka no início da história. Leno pergunta se na escola do Kafka eles não tinham essa matéria, mas Soshiro responde que artes marciais só foram introduzidas pelo governo na grade curricular recentemente, como matéria obrigatória, devido às ameaças, tipo como é em Israel, onde todas as pessoas, incluindo as mulheres, passam por treinamento de combate e precisam tirar sua reservista para poderem servir ao país militarmente, caso seja necessário. Mas como o Kafka é da geração passada, o coitado não teve esse luxo, só que isso faz com que o nosso protagonista decida treinar dobrado a partir daqui. Talvez por isso que a sua curva de evolução tenha sido tão grande, como vimos na sua última batalha contra o Kaiju número 9. Kafka pede que o Soshiro cuide pessoalmente do seu treinamento, mas isso só faz com que todos ali também peçam o mesmo. O vice-capitão aceita o desafio e pede que os recrutas façam fila na frente dele, mas acaba com todos em poucos segundos, falando que eles precisavam treinar mais a base, ou seja, os princípios do Kendo. O repórter fica impressionado com as habilidades de Soshiro, mas fala que aquilo era de se esperar, já que ele vinha do clã Hoshina, uma das famílias de espadachins mais lendárias do Japão. Soshiro fala que ele veio de uma região de nome Kanzai, devido a um pedido da capitã Ashiro, e completa dizendo que o repórter nunca esteve tão errado, mas aqui Koro interrompe a conversa dos dois, pedindo para lutar contra o vice-capitão. Soshiro analisa que a filha do diretor Isao tinha mostrado grande proficiência no uso de armas especiais da tropa, mas não sabia ainda que ela tinha tantas habilidades também com espadas. O vice-capitão fala que ela não poderia ser mais diferente dele, que parecia ter nascido fora do seu tempo. Nessa hora, Hoshina começa a lembrar do dia em que ele visitou a terceira divisão para a competição de Kendo e para visitar um velho amigo, que na época era um instrutor. O velho instrutor da terceira divisão fala que aquele era o seu último ano antes de se aposentar, e é por isso que ele pergunta ao Soshiro se ele não gostaria de tomar o seu lugar. O vice-capitão esclarece que era de conhecimento de todos que as suas habilidades eram limitadas a espadas, mas em compensação, a disciplina que ele tinha e os seus conhecimentos sobre a essência e conceito da tropa faziam com que ele recebesse propostas de várias divisões para que ele se tornasse um instrutor-chefe. Porém, ele tinha recusado todas, provavelmente por causa da sua teimosia em não aceitar o destino que os outros queriam para ele. Será que esse tio lembra alguém? Soshiro já estava indo embora quando recebe uma mensagem que a capitã Ashiro queria vê-lo. Hoshina encontra Mina e agradece a sua convocação, perguntando no que ele poderia ajudar
ajudá-la, já que passaria mais algum tempo visitando Tóquio. Mina se apresenta formalmente e fala que já tinha visto as habilidades do espadachim, completando que ele era muito bom com espadas. Soshiro imagina que aquilo era mais uma das muitas reuniões que ele tinha ido, onde todos começavam elogiando suas habilidades, mas depois tentavam convencer ele de que a melhor alternativa para ele era se tornar um instrutor. Só que para a surpresa dele, Mina faz o impensável para lutar ao lado dela na linha de frente da terceira divisão. Soshiro fica sem palavras, enquanto a Mina explica que ela era o total oposto dele, que não tinha qualquer habilidade com lâminas, incluindo as facas da sua cozinha, e que por isso precisava de alguém com essas habilidades, porque eles não podiam ignorar a possibilidade de que em um futuro breve os kaijus passassem por uma evolução, a ponto de se tornarem menores. E aqui dá pra ver o quanto a Mina já pensava no futuro, tipo o Isao poupou na vida do Kafka para usar ele como arma futuramente, o que se mostrou uma sábia decisão. Isso faz muito sentido, se a gente levar em consideração que a Mina atira de longe, portanto seria bem mais fácil para ela que alguém pudesse mobilizar o alvo antes disso, ainda mais se esse alvo não for um kaiju colossal, e é aí que entra o Soshiro. É tanto que ela fala isso, pedindo que ele seja a força que abra o caminho para ela no campo de batalha. E olha só como estava a autoestima do Soshiro na época, porque ele pensa que aquele pedido deve ser só por pena, e que ele ia virar chacota se aceitasse. É por isso que ele decide dizer não. Só que antes que ele possa responder, chega um aviso de calamidade kaiju, de vários Yonjus de classe miniatura confirmados. Mina ordena que todos os oficiais se preparem para a batalha, e manda chamar também aqueles que estavam de folga. Quando Soshiro fala que aquele era um péssimo momento, já que a terceira divisão estava passando por uma reestruturação, provavelmente porque a Mina tinha acabado de assumir o posto. Só que a capitã responde que os kaijus não ligavam para os problemas deles. Hoshina pede para ir junto com eles, pois ele andava com suas armas e traje. Mas o cara que avisou sobre o alerta fica bolado, falando que o espadachim nem era da divisão deles. Esse cara provavelmente é o vice-capitão da terceira divisão atualmente, que estava no cargo antes do Soshiro assumir. Mas Mina fala que ficaria feliz em ter a ajuda do Soshiro. Só que o seu vice-capitão avisa outra vez que o Soshiro não era qualificado, devido ao nível de fortitude dos kaijus avistados. Só que a capitã bate o pé e faz questão de dizer que ele vai sim com eles, e que o oficial deveria repassar essa informação a cada oficial no campo de batalha. Toma essa! Não é à toa que esse maluco vai perder o cargo para o nosso vice-capitão preferido. O capítulo termina com a capitã Ashiro dizendo que o Soshiro era especialista no combate corpo a corpo, enquanto Hoshina responde que nesse quesito, contra kaijus de pequeno porte, que eram aqueles que tinham sido avistados, ninguém era melhor do que ele. Caraca! Do nada o cara passou de um cara sem autoestima para um que se garante e bota fé no que faz. Então pode ter certeza que ele vai mostrar tudo o que sabe no próximo capítulo. E para não perder quando esse vídeo chegar por aqui, assine o canal e ative as notificações. Obrigado por ter assistido até aqui e fica ligado porque daqui a pouco tá saindo um vídeo novo de como o Kaiju número 9 vai se tornar a arma numerada da Mina Ashiro. Então fica no canal. Valeu!